militante do MST desde 98 e atualmente contribuo nesse prédio que nós damos o nome carinhosamente de Casa Carlito Maia. Carlito Maia foi um grande publicitário, jornalista, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e também um grande apoiador do Movimento Sem Terra. Então, por isso, essa homenagem que o MST dá a esse espaço de Casa Carlito Maia. Esse espaço, a Casa Carlito Maia, hoje conta com 14 organizações e movimentos populares. Dentre eles, Armazém do Campo e Livraria Expressão Popular, no térreo. No primeiro andar, nós temos o Jornal Brasil de Fato, a Editora Expressão Popular. E aqui no segundo andar, nós temos outros movimentos, como Mãos Solidárias, Instituto Tricontinental, BR Cidades, Alba Movimentos, Associação Internacional dos Povos, Associação dos Amigos da Escola Nacional Florestan Fernandes, Comunicação do MST, BR Cidades, Movimento dos Atingidos pela Mineração, entre outros. Então, para além de um espaço de trabalho, também é um espaço de formação política e um espaço cultural. Então, hoje nós estamos aqui muito felizes, alegres em receber cada uma de vocês. Gostaríamos de dar as boas-vindas e dizer que esse espaço é um espaço aberto para todas as pessoas que comungam da mesma opinião e posição política. Hoje aqui nós vamos ter essa atividade, em prol de Cuba. E, assim, a coordenadora do dia é a Maria Fernanda, que é da Marcha Mundial das Mulheres e também participa da Alba Movimentos. Então, assim, só lembrando, eu gostaria de... Ela vai dar os detalhes da ordem do dia, da nossa programação do dia, mas eu gostaria de lembrar da nossa campanha que estamos fazendo em prol a Cuba. Bem, sabemos que Cuba passa por uma grande crise e nós estamos fazendo, enquanto Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, estamos fazendo uma campanha para insumos hospitalares e medicamentos para Cuba. Então, gostaríamos, durante esse mês inteiro de agosto, nós vamos estar recebendo doações, e aí a gente pode pegar informações mais precisas no Armazém do Campo, doações em espécie, em recurso, via Pix, e também doações de medicamentos. Damos prioridades para antibióticos e nós temos como encaminhar esses medicamentos para Cuba. Então, agora sem mais delongas, Maria Fernanda, muito bom dia. Bom dia. Muito obrigada. Bom dia, companheirada. Vamos começar os trabalhos, um pouquinho de atraso, mas queria primeiro agradecer o convite de estar aqui hoje e também de coordenar essa mesa, que é uma honra prestigiar e também estar do lado de lutadores e lutadoras tão preciosos para a luta de toda a classe trabalhadora, não só do Brasil, mas da América Latina e do mundo. Então eu estou aqui lutando agora para pegar meu óculos. Espera aí. Gente, olha, eu escuto melhor quando eu boto o óculos também. Queria convidar aqui para a nossa mesa o representante Everton, que é do Movimento Paulista de Solidariedade a Cuba. Uma salva de palmas, gente? Nessa manhã fria, mas ensolarada, ainda bem. Convidar também, nós com muito orgulho, com muita honra também, o cônsul Benigno, que eu não conheço ainda, bom, agora eu vou... Pronto, lista. E também o escritor, nosso companheiro Fernando de Moraes, que vai nos prestigiar aí. Por favor, gente, vamos antes, né? Pessoalmente, pelo ali. Nós pensamos uma dinâmica assim, muito inovadora,
que é abrir para a primeira sala do Movimento Paulista, para dar aí umas boas-vindas, alguns minutos, aí, uns 10, 15 minutos. Depois nós vamos passar para o cônsul, Emílio, e depois para o Fernando. Já estou íntima, também sem sobrenomes. Sim. Tá bom. Então, eu aviso com 5 minutinhos, pode ser? Pode ser. Ok, por favor. Vou tentar ser disciplinado. Bom dia aí, companheiros e companheiras. Tem público nosso aí chegando. Nosso público é igual torcida de futebol às 7 da noite. Chega depois que 15 minutos que o jogo começou, né? Já está 1-0 para o outro time. Então, faz parte aí, mas estão chegando. Já tem até contatos de companheiros aí. Estou chegando. E é tranquilo, então a gente tem de passar a palavra para os companheiros, até ter mais gente do nosso público. Primeiro eu queria começar com os agradecimentos aí. Agradecer a mesa aí, né? A companheira da Marcha Mundial das Mulheres, o cônsul Elinho Pérez e o companheiro Fernando Moraes aí também, grande companheiro da solidariedade a Cuba histórico no Brasil. Agradecer especialmente os partidos políticos de esquerda que apoiam e estão muito presentes na solidariedade a Cuba, os coletivos culturais, hoje de torcidas de futebol antifascista, comércio de esquerda, que também está presente, nosso camarada Mazeu aí da Resistência Pub, e um bar aí que vocês têm que frequentar, muito bom, e que estão presentes. Agradecer especialmente a direção do Movimento Paulista de Solidariedade a Cuba e o Conselho Político. Sem esse trabalho não seria possível espaços como esse. Agradecer o MST, o Armazém do Campo, que em unidade conosco está fazendo esse 26 de julho. É importante essa unidade para que o ato seja volumoso e importante, e especialmente o público em geral. Sem o público, sem os camaradas que estão aqui presentes, não tem solidariedade a Cuba, não tem a luta pela Revolução Cubana. É isso que é o mais importante. Cada um, diria Fidel, cada anônimo, mulher, homem, que estejam na luta, é um revolucionário na luta pela Revolução Cubana. E por isso eu agradeço todos e todas aí presentes nesse sábado de manhã. Queria começar falando da importância aí dos 72 anos do assalto ao quartel Moncada, que para muitos historiadores é o início da Revolução Cubana propriamente dita, pós-independência, né? Vários historiadores colocam o início da independência de Cuba como o início, de fato, da Revolução Cubana, mas se a gente fala com a densidade do século XX, os 72 anos do assalto ao quartel Moncada é o início, de fato, da Revolução Cubana. O assalto ao quartel de Moncada é Manuel de Céspedes, né? Dois nomes importantes da independência cubana, né? Guilherme Moncada também, né, que levava o nome do quartel, e importante iniciativa contra a ditadura de Fulgêncio Batista naquele momento, que implantava um regime de terror e de perseguição à população cubana. Um regime que se baseava economicamente à base de bordéis, à base do narcotráfico e tráfico de armas também, à base dos cassinos e dos hotéis ali cheios de corrupção estadunidense, especialmente. Então esse era o regime cubano antes da Revolução Cubana. E por isso a iniciativa armada de derrubar uma ditadura, né? O início, inclusive, porque a população rural sofreu um regime de terror das guardas rurais. Então a iniciativa foi importante, infelizmente uma derrota política, mas uma derrota militar, mas uma vitória política. Pois ali, o movimento 26 de julho, boa parte dele fuzilado, mas cometeram um erro de deixar lideranças como Fidel Castro e Raul Castro vivos, e houve a de Santa Maria também, que conseguiram trazer ali um movimento, dar uma expansão para o movimento, dar visibilidade para aquilo que foi conhecido como o movimento 26 de julho e organização. A gente pode dizer que a Revolução Cubana teve um ápice, uma guerra civil ali de 56 a 59, onde o desembarque mesmo do Grêmio começa, vamos dizer, essa guerra civil, a gente chama de Revolução Cubana, mas
Antes teve uma guerra civil contra o governo militar que estava ali presente, e por isso a importância da comemoração dos 72 anos do assalto do quartel-Moncada, que é uma data do Dia Nacional da Rebeldia Cubana. Sem essa tentativa de derrubada da ditadura de Fulgêncio Batista em 53, certamente a Revolução Cubana não teria acontecido em 59. Por isso essa data é essencial nessa comemoração. Também queria dar início hoje, oficialmente, nesse 26 de julho, às comemorações dos 100 anos do comandante Fidel Castro. Ano que vem o comandante vai fazer 100 anos, os cubanos me ensinaram, você começa a comemorar os 100 anos um ano antes, na abertura do próximo. Nós brasileiros temos a cultura de fazer a data certinha, só no dia. Mas os camaradas cubanos me ensinaram que comemoração é um ano inteiro, não é só um dia, né? Isso é importante de Cuba, esse ensinamento, e a gente pretende aí fazer várias atividades, atos políticos, debates, atividades acadêmicas, que vai precisar um movimento se articular muito. O comandante Fidel Castro merece, por exemplo, nas universidades brasileiras, debater sua vida e obra, e esse será o esforço do movimento no Brasil inteiro, esse legado. Bom, falar de Revolução Cubana é falar dos logros na educação, na saúde, no esporte, na cultura, na segurança. Eu estive em Cuba em setembro, de fato esses logros são visíveis, né, especialmente na educação integral, especialmente na saúde, apesar das dificuldades das medicações nesse momento, mas é impressionante quando os médicos em Cuba é diferente da oligarquia que acessa a medicina no Brasil. Aqui um médico, para sair da sala dele para o banheiro, você tem que brigar 3 dias, imagine para atender um paciente mais pobre, e em Cuba não. Eles andam o bairro inteiro ali de ônibus para atender a população, de a pé, como se fosse um agente comunitário de saúde no Brasil. Eles são médicos muito respeitados nas suas comunidades, e por isso a saúde cubana é reconhecida mundialmente, né? O esporte também estava muito presente ano passado, eu estive lá, o esporte presente com Mihail Lopes, que ganhou a medalha de ouro na luta grego-romana, estava espalhado por toda a Cuba, viva Mihail. É muito bonito ver também esse sentimento patriótico revolucionário de Cuba, é muito bacana, Mihail sendo um símbolo nesse momento de Cuba, da vitória nas Olimpíadas. E também dizer que, apesar desses logros da Revolução Cubana, a gente tem que falar também das dificuldades, né? Do bloqueio econômico, da lista dos países patrocinadores de terrorismo, que é uma lista infame, né? O país que decreta essa lista é o país que, nesse momento, junto com o Estado sionista e terrorista de Israel, está matando Palestina. Então, acreditamos que o terrorismo não é de Cuba e nem Cuba patrocina terrorismo. Mas essa lista traz muitas dificuldades para Cuba no âmbito das transações comerciais bancárias, no âmbito dos pagamentos bancários pelo sistema SWIFT, transforma as moedas nacionais em dólar, e isso traz grandes dificuldades para Cuba, porque nesse momento muitos bancos nessa lista, eles acabam rejeitando as parcerias com Cuba. Então essa luta contra essa lista é de extrema importância, né? 243 medidas de Trump, desde o primeiro governo, também nos traz dificuldades, né? E dificuldades que são visíveis, né? De setembro lá, a população cubana muito paciente. Se fosse no Brasil, já estaria desesperado, com meia hora sem luz, né? Quando você não tem um preparo ideológico, você traz ali muito um anseio individual, né, de cada um. Em Cuba, um anseio muito coletivo. Então, você vê uma auto-organização muito forte no momento das dificuldades. Mas a gente vê a questão da medicação e energética como problemas a serem enfrentados nesse momento pela Revolução Cubana, né? Essa situação de Trump, a gente também aqui no Brasil está passando. A gente tem uma situação que não é semelhante a Cuba, mas é uma situação que tem o mesmo objetivo. O objetivo do governo dos Estados Unidos sempre foi tentar desacreditar a Revolução Cubana, tentar levar Cuba a uma grande crise econômica e social, tentar sublevar o povo para derrubar o governo e acabar com a Revolução Cubana. Qual que é o interesse aqui do Trump no Brasil no momento dessa situação de, junto com toda a crise que o Brasil passa, nessa situação do bolsonarismo? Tentar também criar instabilidade no Brasil, porque para o momento do capitalismo que a gente vive, nenhum governo minimamente democrático eles toleram mais.
Então, o grande objetivo deles, não tenho dúvida, não é só apenas uma visibilidade, apenas uma questão propagandística. Não, é tentar criar estabilidade no Brasil também, para tentar substituir o governo atual por um outro governo que eles desejam, seja o Bolsonaro, seja o Tarcísio, seja quem for. Então, os objetivos intervencionistas do mundo é o mesmo. Tem camaradas nossos que tem Caracas nesse momento, com uma cúpula pela paz, e que lá foi tirada uma resolução que os governos do atual, os governos do imperialismo, eles estão extremamente agressivos e intervencionistas no mundo inteiro. Então, eu acho que nós passamos um momento aí quase inédito no Brasil, que é, pelo menos pós-ditadura militar, que é esse intervencionismo direto e que é muito semelhante a Cuba. É importante dizer que esse intervencionismo em Cuba ele sofre há mais de 60 anos. Essas sanções também está aí pegando o governo do presidente Dias-Canel, né, que essa semana retrasada foi sancionado alguns governos, situações semelhantes. Passou o STF no Brasil, como, por exemplo, tirar o visto diplomático para os Estados Unidos. Isso para mim é um grande imbróglio, porque como é que o presidente Dias-Canel vai poder ir na ONU? Né? Se não tem o visto diplomático, não vai poder entrar nos Estados Unidos. Então, por que a ONU está lá se um país ali deveria ter imunidade diplomática? Né? Todas as reuniões que são lá dentro deveriam, todos os governos do mundo, gostem ou não gostem, ter o direito de se reunir lá dentro. Isso foi combinado, mas o combinado já não está valendo muito na ONU. Então, na minha opinião, chegou a hora da ONU sair dos Estados Unidos. E países que aceitem o combinado abrigar, né, a Organização das Nações Unidas, porque caçar vistos, inclusive em atividades diplomáticas, isso é extremamente ilegal. E os Estados Unidos teve a ousadia de sancionar aí funcionários do governo cubano, que é o Dias-Canel, é o Bruno Rodrigues, que é o ministro das Relações Exteriores, e outros funcionários, nessas questões e outras, né? Essas sanções, elas têm uma necessidade nesse momento de serem enfrentadas. Os cubanos têm uma nitidez estratégica, característica da Revolução Cubana, que é uma nitidez de que com o bloqueio, ele não vai ser levantado tão cedo. Então, medidas nesse momento precisam ser tomadas para serem enfrentadas, para conseguir, pelo menos, melhorar a vida da população cubana em bloqueio econômico. Esse é o grande desafio. E aí que entra atividades importantes para Cuba, né? Como os BRICS. Nós tivemos aí uma delegação grande, agora no Rio de Janeiro, se encontrando com o presidente Dias-Canel, mas não só para encontrar o presidente Dias-Canel, mas, por exemplo, para conversar com a presidente Dilma, e essa semana ficamos muito felizes que Cuba está sendo anunciado para o Banco de Desenvolvimento dos BRICS aí como associados, e que essa atividade seja importante para Cuba, que o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, por exemplo, faça investimentos no setor energético em Cuba, porque Cuba precisa reformar todo o seu parque energético. E que também tem ali a situação de créditos e transações bancárias alternativas ao sistema SWIFT. Isso é mais complicado, mas que tenha moedas nacionais, porque Cuba paga tudo à vista, praticamente. Cuba não consegue pagar a prazo, praticamente. E Cuba teve que ser um pouco tolerante nesse momento ao dólar, no seu turismo, para captar dinheiro, para conseguir fazer seus pagamentos, muitas vezes em espécie. Poucas pessoas sabem disso. Muitas vezes um barco de petróleo fica lá um dia inteiro e chega lá um funcionário do governo cubano, está aqui o pagamento em espécie para você depositar no banco de vocês. Porque a lista de países patrocinadores de terrorismo e o bloqueio impõem dificuldades de encontrar um banco para fazer uma triangulação econômica dessa transação. Então, os BRICS, nós, representantes brasileiros e brasileiras, governantes, parlamentares, temos que fazer força para que o BRICS seja efetivo para Cuba, para que consiga tirar Cuba da crise energética e da crise de medicamentos. Cuba produz medicamentos, o que Cuba não tem é o acesso a matérias-primas. E isso que é o problema hoje no mundo, né? Reforçar que uma das tarefas nossas que foi dada na Convenção Nacional de Solidariedade a Cuba, foi em Vitória, Espírito Santo, é voltar a fazer mais propaganda pelo turismo em Cuba.
A gente sabe que o turismo pode financiar parte da recuperação econômica de Cuba, né? Especialmente, esses investimentos serão praticamente canalizados para o setor energético. Eles estão fazendo uma revolução acelerada na questão energética alternativa, renovável, que são as placas solares, eles chamam de fotovoltaicas. As placas solares estão sendo instaladas em parques solares, estão sendo instaladas em Cuba em tempo recorde, para tentar atingir pelo menos um mínimo de 30% da energia consumida pela população, possivelmente até mais, em tempo recorde, porque não é fácil você fazer instalações de usinas solares, e eles estão conseguindo fazer, e todo o dinheiro que entra em Cuba eles estão canalizando bastante para essa situação, né? E por fim, dizer que o nosso movimento de solidariedade a Cuba hoje, em unidade nessa mesa, o MST, em unidade com os partidos de esquerda e todos os movimentos que apoiam Cuba, continuará lutando em São Paulo. Temos aí uma direção desde 2023 formada com direção do Conselho Político. Para estar na direção tem que assumir tarefa. A gente sempre fala, você vai entrar no Zap, se você não assumir tarefa, você sai depois pelo mesmo lugar que você entrou, porque agora tem que assumir tarefa. Porque tem uma cultura militante aí que é muitas vezes querer estar nos lugares só para observar, mas não tocar as atividades cotidianas. E isso tem ajudado o movimento de São Paulo a crescer muito, né? Temos feito grandes atividades na cidade e estado de São Paulo, marcadamente Campinas e Santos. Santos hoje, inclusive, tem um 26 de julho que é grande lá. Inclusive, tem sido uma coisa interessante. A esquerda de Santos estava muito desunida. Quando se fundou a Associação José Martí, todo mundo começou a se reunir e ficar amigo de novo, né? O pessoal estava dando meio de cara virada lá em Santos e começou a melhorar. Teve até logros eleitorais há muito tempo. Por exemplo, lá em Santos, a esquerda não chegava a ter uma porcentagem de votação razoável, ficou em terceiro em Santos, infelizmente, mas há muito tempo ficava em quarto e quinto, né? Ficava com poucos votos, né? Então tem uma recuperação. Então a unidade da solidariedade aqui. Deixar por fim os nossos desafios que continuam na Revolução Cubana, que é, primeiro, apoiar de forma incondicional a Revolução Cubana. Nosso apoio não faz curva. Nosso apoio não é porque somos contra o bloqueio. O nosso apoio é porque a gente apoia o governo e o projeto do governo. E achamos que ele é uma experiência a ser aí inspirada por aqueles que lutam nos seus países pela libertação e pelo socialismo. Evidentemente, não cópia de modelo ou exportação de modelos, mas inspiração de fato para uma organização unitária, que ainda falta muito no Brasil. A luta contra o bloqueio contra a lista dos países patrocinadores de terrorismo. A luta contra a base naval terrorista de Guantánamo, que atualmente tem sequestrado crianças nos Estados Unidos venezuelanas, junto com aquele governo nazi-fascista do Nayib Bukele, da El Salvador, e levado crianças a ser ali encarceradas, vindo dessa caça às bruxas que os Estados Unidos faz aos imigrantes. Eles têm levado para Guantánamo, que é uma base legal, depois transferido para o Secote, em El Salvador, que é uma grande prisão ali de Nayib Bukele. E também dizer que esse 26 de julho é uma grande inspiração para nós. Lembrar o comandante Fidel Castro, seus 100 anos, é uma inspiração para a luta socialista no Brasil. E por isso a gente está hoje aqui. A atividade política, depois na festa cubana, é de extrema importância. Se reforçar e se esforçar nessa luta unitária. O movimento paulista está de porta aberta para todos e todas nessa luta e continuaremos aí fazendo a nossa batalha de ideias. Só para finalizar mesmo, a gente hoje também dá início à nossa, depois a gente vai passar também a bolsa ali, uns panfletinhos, temos cartazes, tudo, vamos começar a nossa brigada de solidariedade a Cuba. A gente em São Paulo organiza a brigada. Temos a Brigada Sul-Americana, que acontece em janeiro, e a Brigada 65 anos por Cuba, que é a de Amor a Cuba, que é em dezembro. Depois a gente vai divulgar mais, conversa mais aí nos bastidores, trouxemos aí uns informativos e vamos distribuir. E essa brigada é importante estar cheia. A gente vai fazer um esforço para essas brigadas estarem cheias, porque a gente sabe que hoje o movimento paulista ele vive muito do ex-brigadista.
Porque as pessoas vão a Cuba, voltam, se tornam mais revolucionárias do que foram, demonstrando que essa ilha tem ainda coisas para nos dar nesse mundo atual. Viva a Revolução Cubana, viva o 26 de julho. Bom dia, companheirada que chegou. A gente já começou aqui com as boas-vindas do Everton e também da casa. Queria depois pedir para a companheira do MST para a gente divulgar tem um card, né, de divulgação dessa campanha de medicamentos. A gente sabe que são medicamentos básicos, né? Acho que é bem importante, é uma coisa bem simples para a gente ajudar nesse sentido. E rapidamente passar a palavra para o nosso querido cônsul Benigno. Eu aviso quando chegar, tá certo? Não precisa. Disciplina é tudo. Bom dia a todas e todos. Muito obrigado, Everton, por suas palavras, por seu apoio. Eu quero aproveitar este momento para expresar a gratitud del Consulado de Cuba, de São Paulo, a vocês, a todas y todos los amigos de Cuba, en Brasil, que día a día nos expresan su aliento y apoyo y dedican horas de su tiempo libre a expresar su aliento a Cuba, a la revolución cubana, al pueblo cubano. Nuestra gratitud por esa excelente convención de solidaridad que tuvo lugar en Vitoria, capital del Espíritu Santo, donde varios cientos de brasileños se juntaron para apoyar a Cuba. Muito grato por se juntarnos para celebrar, remembrar un día de rebelión nacional. Yo acho que los cubanos deberíamos celebrar todos los días el día de la rebelión, porque la historia y la geografía nos ha obligado a ser rebeldes, con causa, por supuesto, no como la película. Los primeros 50 y tantos años de república mediatizada en Cuba fueron de una total subordinación a los intereses de los Estados Unidos. Muchas dictaduras, asesinatos, que explican por qué el Moncada, el día de la rebelión nacional, es el día que Fidel Castro y un grupo de jóvenes, como muchos de aquí, tomaron el cielo por asalto y atacaron el cuartel Moncada. Se habían cerrado todas las vías democráticas posibles. Incluso Fidel Castro, un joven de 20 y tantos años, presentó una denuncia contra el presidente y los dictadores, solo para demostrar que la vía democrática estaba cerrada y que eso era posible, una revolución armada. Todos conocen que esa acción no fue victoriosa. Fueron condenados como consecuencia de una movilización popular muy fuerte en Cuba, fueron liberados. Pero esa acción fue el motor, el pequeño motor que llevó años después al triunfo de la Revolución Cubana. Yo decía que los cubanos tenemos que celebrar el día de la rebelión todos los días, porque estamos más de 200 años
luchando por nuestra independencia, por nuestra soberanía y contra los deseos y los intereses de su gobierno de Estados Unidos de apoderarse de Cuba. El leer es mejor que lo lea, está en portugués, y el portugués mío está muy mal. ¿Se comprende? Es que sabe español, sí. Tan temprano como en 1810, 1810, así me ha extraviado, 1810, el presidente Thomas Jefferson declaró: la posición de Cuba confiere a los Estados Unidos un profundo interés no destino daquela isla que eles no poderiam ficar satisfechos com sua queda sob qualquer governo europeu e o que poderia fazer dessa posse uma soporte contra o comércio e a segurança dos Estados Unidos. Esto foi escrito en 1810. En 1823, a más de 200 años, John Quincy Adams, entonces secretario de Estado de los Estados Unidos y después fue presidente, desenvolvió la famosa teoría de la fruta madura. La fruta madura era una teoría que Cuba era una fruta y cuando esa fruta madurara tenía que caer inevitablemente en el territorio de Estados Unidos y ser parte de la Confederación Norteamericana. También en 1823 fue proclamada la doctrina Monroe, América para los americanos. Y contra todo eso los cubanos, nuestro pueblo, ha tenido que luchar y muy fuerte. Nuestra independencia llegó en 1902, después de una intervención norteamericana que dejó una república mediada, no sé cómo se dice, mediada, que no otorgaba prácticamente ninguna independencia a los gobiernos de la época, totalmente subordinados. Esos gobiernos a partir de 1902 no podían firmar un convenio internacional sin la aprobación de Estados Unidos. La enmienda Platt, una enmienda a nuestra Constitución, le permitía a gobiernos de Estados Unidos intervenir en Cuba cuando sus intereses estuvieran en peligro. Esa Constitución y esa independencia llegó con una base militar en Guantánamo que ainda existe, y eso fue los primeros 50 y tantos años de república. Y es por eso que somos rebeldes, y el 26 de julio es solo una muestra en esa larga historia de lucha del pueblo cubano. Nosotros cubanos llevamos muchos años denunciando el imperialismo norteamericano. Y algunas personas se creen que eso es solo por ideología, pero si alguien ten duda de que la fase imperialista de hoy en Estados Unidos es la más cruel de todas, eso tiene que ver qué está haciendo la actual administración presidida por el señor Donald Trump. Quieren retomar el canal de Panamá. Le cambiaron el nombre al Golfo de México. Quieren que Canadá sea parte de los Estados Unidos.
quieren que Groenlandia, porque está en tierras raras, sea parte de los Estados Unidos. Quieren convertir Gaza y nuestra solidaridad con Palestina en un centro turístico, por supuesto, liquidando a los palestinos. Y creo que ahora algunos, lamentablemente, algunos brasileños, no lo sé, pueden entender con ese tarifazo, como le llaman, lo que ha significado para Cuba en los 60 y tantos años de bloqueo. Todos esperamos que rectifique, porque es mentira la carta, aún con intenciones políticas más que comerciales, porque las razones comerciales son mentiras, no son verdad. Esto sin duda va a afectar a Brasil y a los Estados Unidos. Yo voy a relatar muy brevemente todo lo que ha tenido que soportar el pueblo cubano estos 200 años y por qué esto nos ha convertido en rebeldes y seguiremos siendo rebeldes. Hemos enfrentado tentativas de compra o anexión, intervención armada y ocupación militar en 1898 y en Girón, mucho más cerca, donde salieron tranquilados. Imposición de un apéndice a la Constitución, usurpación de su territorio e instalación de una base militar permanente, envelecimiento de regímenes dictatoriales, sabotaje, introducción de plagas y dolencias, de esto no se puede olvidar, organización de atentados contra sus principales líderes. A Fidel Castro lo organizaron más de 600 atentados. Múltiples actos terroristas que resultaron en millares de muertos e incapacitados. Isolamiento político internacional y regional. Nos expulsaron de la Vega, bueno, a honra, a donde jamás vamos a volver. Bloqueo económico, comercial y financiero. Rompimiento de relaciones diplomáticas. Creación y apoyo de grupos armados y apoyo a grupos armados, transmisiones ilegales de radio y televisión, ejecución de programas subversivos financiados por billones de dólares que actualmente son investidos en las redes sociales para desestabilizar a la nación cubana. Cuba está sometida a una guerra híbrida. Por un lado el bloqueo económico, comercial y financiero para matar por hambre, como escribió en su momento Lester Mayer, y paralelamente una guerra digital, una guerra política, una guerra ideológica. Pero vamos a salir. Hace unos días, nuestro presidente, en el discurso en la Asamblea, dijo que, en portugués, ojalá se entienda, vocês só saem de una emboscada lutando. En términos militares, ¿no? Si usted cae en una emboscada, quiere salir de esa emboscada, si quiere salir, tiene que luchar, tiene que lutar. Y los cubanos vamos a lutar. Y a pesar de todas esas agresiones, estamos aquí y permaneceremos aquí. Porque los cubanos nacemos para vencer, no para ser derrotados. Y permaneceremos aquí defendiendo la esperanza de la voluntad de nuestro pueblo y por la solidaridad que ustedes nos dan. Muy obrigado. E com essas, nossa, diferença esse áudio, né? Com essas palavras de força e coragem e rebeldia, a gente segue se alimentando e alimentando a nossa esperança, alimentando a juventude, alimentando os 40 mais, os 50 mais, que são também motor dessa revolução. São essas pessoas que fizeram a revolução e que a gente quer seguir
encantando, né, de que é possível sim resistir, de que é possível sim construir um mundo em que o capital valha menos, muito menos do que a vida, né? A gente quer que a vida esteja em primeiro lugar e queria então chamar para dar uma saudação aqui para a gente o Simão, que estava sentadinho. Muito bem, chamamos em seguida então. Nós vamos passar então agora para o nosso querido o Fernando de Moraes, escritor, né, que vai nos brindar aí com uma análise e fazer também as conexões com a realidade brasileira. E queria também, antes disso, né, convidar todo mundo para participar do dia 1º, agora de agosto, que nós vamos fazer um ato pela soberania nacional, né, para acabar com a escala 6x1 e também por taxar os ricos, né? Essa luta por soberania de Cuba é uma luta cada dia mais de toda a humanidade, né, contra o colonialismo, seja norte-americano, seja de Israel, seja de qualquer parte do mundo. Então, já estendendo o convite e lembrando aí para todo mundo ficar atento. Já passo então, Fernando de Moraes, e te aviso com 5 minutinhos, tá bom? 50 minutinhos. Eu sou disciplinado também. Bom, muito obrigado a todas e todos. É uma alegria e uma honra estar aqui no MST para festejar com amigos, amigas, camaradas, companheiras, companheiros, essa data tão cara a todos os revolucionários, a todos os comunistas do mundo, que é o 26 de julho. É possível que as gerações atuais não tenham a dimensão do privilégio que é ser contemporâneo de uma revolução como a Revolução Cubana, revolução de um país que na história moderna, o país que durante mais tempo resistiu às agressões do maior império militar da história, que é a Revolução Cubana. Mais tempo, inclusive, do que os heróicos camaradas do Vietnã. Cuba está há 66 anos sobrevivendo a agressões de toda a natureza, agressões diplomáticas, econômicas, agressões políticas, agressões militares. E isso poder estar testemunhando isso já é um privilégio. Ser parte, ainda que distante, dessa revolução, ser parte como solidário com essa revolução, é um privilégio que certamente os nossos tataranetos vão se lembrar de nós com orgulho por termos estado ao lado de vocês, ao lado dos cubanos, cada um dos heróis cubanos, porque os verdadeiros heróis cubanos são os 11 milhões de habitantes que estão sobrevivendo de cabeça levantada. Cada vez que eu vejo uma agressão, cada vez que eu ouço uma agressão à Revolução Cubana, eu me dou conta de que vocês já enterraram 12 presidentes norte-americanos e estão se preparando para enterrar o 13º, que é um tarado que atualmente ocupa a Casa Branca, Donald Trump. O comportamento dele, que na verdade chama mais atenção do que os anteriores, do que os seus presidentes que ocuparam a Casa Branca, ele chama mais atenção pelo caráter histriônico, pelo caráter circense
com que ele exerce a presidência da República, mas no fundo é o mandato dele, o exercício do mandato dele, é apenas uma reiteração de que, na verdade, os Estados Unidos não têm um sistema de bipartidarismo. O sistema político americano é de partido único, com duas tendências, duas frações, a fração republicana e a fração democrata. Não há absolutamente nenhuma grande diferença na essência, no fundamental, na raiz. Não há diferença entre republicanos e democratas. Não importa que sejam brancos ou que sejam negros, a história já provou isso. Não importa que sejam ricos, que sejam menos privilegiados pela posse de bens materiais. A agressividade só muda de tom, mas continua sendo a voz de um império. A história tem mostrado isso para nós, sobretudo as relações dos Estados Unidos com Cuba, que eu acho que revelam da maneira mais nua, mais visível, o grau de vocação imperialista dos governos norte-americanos, da sociedade norte-americana. É um privilégio, Benigno, poder dizer em público que cada um de nós aqui está colocando seu tijolinho, seu grãozinho de areia para ajudar a Revolução Cubana a sobreviver. Vocês não têm que agradecer nada, nenhum de nós, porque a gente está cumprindo uma obrigação com a nossa consciência, o nosso compromisso político. Quem está com a Revolução Cubana está do lado certo. Eu, infelizmente, não vou poder, como disse a Fernanda, não vou poder fazer análise. Eu não tenho capacidade, não tenho formação teórica para fazer análise profunda da Revolução Cubana. Cláudio Abramo, saudoso Cláudio Abramo, dizia que jornalista não é intelectual, jornalista é empregado de jornal. Então, o que eu vou tentar fazer, nos poucos minutos, daria para falar durante dias, mas o que eu vou tentar fazer em poucos minutos é contar um pouco da minha experiência, não só com a Revolução Cubana, experiência de 50 anos, faz 50 anos que eu pus os pés em Cuba pela primeira vez, a minha experiência, meu convívio com a Revolução Cubana, e o meu convívio, o privilégio de ter tido um convívio com o comandante Fidel Castro, que no dia 13 de agosto, se estivesse vivo, completaria 99 anos, e que eu conheci quando ele tinha 48 anos, de uma vasta barba negra, sem um fio branco. Quando eu fui pela primeira vez a Cuba, em 75, janeiro de 75, eu estava em Portugal, cobrindo a Revolução dos Cravos, de 74, fui render o Zueli Ventura, que cobriu a Revolução, dias depois da Revolução dos Cravos, para Lisboa, para Portugal, e a revista em que trabalhávamos, a revista Visão, me mandou para substituir o Zueli, que estava voltando para o Brasil. E lá eu soube que o governo cubano tinha decidido me conceder um visto de entrada em Cuba, que eu estava pedindo já há vários anos, e que, obviamente, era um visto difícil, porque quando eu pedi, eu trabalhava ainda no Jornal da Tarde, da família Mesquita, que era uma família publicamente comprometida com a contra-revolução cubana e comprometida com o golpe militar 64, aqui no Brasil,
E era natural que eles se demorassem, que Cuba se demorasse para me conceder o visto, porque eu era um jovem repórter, não tinha 30 anos ainda, era um jovem repórter desconhecido, e de um país que vivia sob o período mais cruel da ditadura militar, o governo Médici, e trabalhando num jornal conservador, de uma família conservadora. Mas o esforço que eu fiz de fazer por intermédio de amigos meus, que eram amigos, gente de confiança da Revolução Cubana, eu acabei conseguindo o visto. Lá de Lisboa, eu me comuniquei com a revista aqui no Brasil e disse, olha, se a revista quiser, eu vou para Cuba fazer uma reportagem. Se a revista não quiser, eu quero férias, porque eu vou para Cuba fazer uma reportagem. E um pouco por falta de alternativa, a revista aceitou, topou, e eu fui para lá. E durante 3 meses eu percorri o país inteiro. A primeira coisa que eu fiz foi pedir uma entrevista ao presidente, o comandante Fidel Castro, que na era não era presidente ainda, era primeiro-ministro. E registrei o meu pedido de entrevista, sem muita esperança de que fosse atendido. E fiquei 3 meses percorrendo o país e vivendo uma experiência absolutamente surpreendente para mim. Poder ver de perto, poder ver o cotidiano de uma revolução num país pobre, um país parecido conosco. Tinha um brasileiro, Márcio Pereira Alves, que dizia que Cuba parecia Pernambuco, que tomou vergonha na cara, que o povo era parecido. A cara dos cubanos era parecida com a cara dos brasileiros, o cultivo de cana-de-açúcar. Tudo isso fazia lembrar muito o estado de Pernambuco, só que com o fio invertido, com a tomada invertida. Se tratava de uma revolução profunda, uma revolução radical, até no sentido etimológico da palavra radical, é aquilo que vai na raiz dos problemas. E eu pude percorrer o país inteiro num carrinho argentino, atravessei, saí de Havana, fui até Santiago de Cuba, voltei e fui para o outro lado, fui para Pinar del Rio e fiquei em Havana, visitando a universidade, conversando com estudantes, conversando com gente da rua, conversando com dirigentes, com ministros e esperando a entrevista. Eu já estava completando 3 meses de estado em Cuba, quando me disseram que o Fidel não ia me dar entrevista, pelas razões que eu já imaginava, pela situação política do Brasil. Eu já não trabalhava mais no Jornal da Tarde da família Mesquita, mas trabalhava na revista Visão, que era de um sujeito, Henri Maxud, dono do hotel Maxud Plaza, que era um sujeito que conseguia ser mais reacionário do que os Mesquita. E era natural que houvesse uma certa desconfiança com relação ao que eu pretendia fazer com o trabalho jornalístico levantado, apurado. Mas disseram que, como retribuição à minha persistência, que eu ia conseguir uma entrevista com o vice-presidente da República, o vice-primeiro-ministro ou vice-presidente, se não me engano, a memória me falha agora, que era o companheiro Carlos Rafael Rodrigues, vice-primeiro-ministro. Uma figura muito interessante, um revolucionário que não esteve na Serra, fez a revolução em Cuba, em Havana, desculpe, mas comprometido, desde sempre comprometido com os ideais do 26 de julho,
comandante Fidel Castro, Raul, de todas as lideranças revolucionárias. E na véspera, antevéspera de embarcar de volta para o Brasil, eu fui recebido na casa do Carlos Rafael, por ele, já à tarde da noite. Eu comecei a me acostumar com os horários cubanos, que tem pouco que ver com os nossos fusos horários. Os cubanos costumam te receber tarde da noite, de madrugada, para entrevistas que viram à noite, que até o dia nascer. Fui para a casa do Carlos Rafael, já deviam ser 11 horas da noite, meu gravadorzinho, minha máquina fotográfica, estava sozinho, não estava com o fotógrafo. E enquanto eu gravava a entrevista com ele, por volta de meia-noite, mais ou menos, eu ouço barulhos de bota dentro da casa. Pá, pá, pá. Meu ouvido esquerdo, certamente, desconfiou que era ele que estava chegando. E era o comandante Fidel Castro. Eu alimentei a esperança de que ele tivesse se condoído da minha penúria como repórter, que tivesse decidido dar a entrevista. Desliguei o gravador, representei e disse: bom, finalmente, né, vou fazer minha entrevista. Ele falou: não vai não. Eu só vim aqui para assistir um pouco do seu trabalho com o Carlos Rafael. Se sentou e disse: pode continuar, eu quero ver. E ficou um pouquinho, 15 minutos, meia hora, conversamos superficialmente. E ele, na hora que foi embora, disse: olha, sua persistência em falar comigo merece consideração. Você já sabe por quê que eu decidi não conceder entrevista agora, mas eu me comprometo com você que a primeira pessoa, quando eu decidir que é hora de falar com os brasileiros, e você vai ficar sabendo, e eu te chamo para vir a Cuba fazer a entrevista. Terminei a entrevista com o Carlos Rafael, voltei numa operação, a revista teve que montar uma operação, eu saí de Cuba, fui para o México. No México, fiquei num determinado hotel, me ligaram, disseram que era para ir para a Argentina, para um determinado hotel, e era uma operação montada porque já não era mais o governo Médici, já era o governo Geisel, e havia uma guerra interna, uma guerra intestina na ditadura militar aqui entre a extrema-direita e a direita, e a direita estava no poder, que era o general Geisel, o penúltimo ditador, e a revista, por ser uma revista conservadora, tinha relações amistosas com o Palácio do Planalto, e montou-se uma operação para evitar que eu fosse apanhado pela extrema-direita do Exército, que estava em guerra contra o general Geisel, guerra que iria até o ano seguinte, até o assassinato do Vlado, do Manuel Feofilho, no Doicode, e que levaria o presidente Geisel a intervir aqui no 2º Exército de São Paulo, que é uma história que já é pública, todo mundo conhece. Mas quando eu estava voltando de Cuba, o Geisel estava no auge da guerra contra o Silvio Frota, Ednar e os generais da extrema-direita, e montou-se uma operação com a revista para que eu chegasse em segurança ao Brasil. Eu fui ao hotel que me indicaram em Buenos Aires, e aí me orientaram para fazer o seguinte: primeiro, cortar a barba; segundo, perder meu passaporte, destruir meu passaporte, jogar no poeiro, na lixeira, fazer fotos tamanho passaporte, sem barba, ir ao consulado brasileiro em Buenos Aires e dizer que eu era turista, que tinha perdido o passaporte e que estava precisando emitir uma segunda via para poder voltar ao Brasil. Fiz a operação do jeito que me orientaram. O diretor da revista, já falecido, Evaldo Dantas Ferreira, foi a Buenos Aires para me acompanhar de volta até o Brasil,
E voltei sem absolutamente nenhum incidente. Sentei na máquina, naquela época não tinha computador ainda, sentei na máquina de escrever, escrevi a matéria e decidi escrever a matéria para a revista publicar em capítulos, porque seria impossível resumir numa única reportagem tudo que eu tinha apurado em 3 meses de trabalho de campo. Então eu decidi fazer uma reportagem em série para a revista publicar. A revista era quinzenal, que permitia isso. E fiz. Entreguei material para o dono. Tinha um inconveniente, que não tinha intermediário, apesar da revista ter redator-chefe, diretor de redação. Eu tive que lidar diretamente com o dono, com o patrão, com a Rimaxud, que era um sujeito horroroso, em todos os sentidos. E ele pegou aquele tijolaço que eu escrevi e levou para casa para ler. Voltou no dia seguinte e disse: olha, a reportagem é maravilhosa, muito bem escrita, muito bem apurada, mas na minha revista não sai nada. Porque eu tenho um filho de 16 anos, 17 anos, se ele ler isso que você escreveu, ele vai achar que o socialismo é alguma coisa que preste. O filho dele está vivo hoje, é um grande empresário aí. Isso tem 50 anos, portanto, já tem 70, na época 60 e tantos, na época ele era adolescente. O velho já morreu, o Henri Maxud, o patrão, já morreu. Ele disse: na revista não sai. Eu falei: tá bom, então me dá de volta a minha matéria. Não tinha computador, não tinha essa coisa de gravar no pendrive, guardar o pendrive. Não, tinha que fazer cópia xerox de cada lauda escrita, de cada página escrita. E a revista acabou me mandando embora, me demitindo, e eu levei comigo a minha matéria, a minha reportagem. Que quem tinha feito o esforço de ir a Cuba, quem tinha passado 3 meses capinando lá em Cuba, tinha sido eu. Portanto, profissionalmente, aquela matéria me pertencia à revista. E aí, nesse meio tempo, o DOI-CODE começa uma razia. Aqui já tinham destruído, a repressão já tinha destruído todas, ou praticamente todas, as organizações revolucionárias armadas, e eles resolveram fazer uma razia, uma blitzkrieg contra um partidão, PCB, ao qual eles supunham que eu fosse filiado. Eu nunca fui. Não precisaria negar isso hoje. Nunca tive ligação formal com o PC. Tinha relações amistosas, muito amistosas, como tinha com outras organizações. Alô? Como tinha com outras organizações. Tinha com o PCdoB, tinha com o 8, BR8, tinha inclusive com organizações armadas, tinha relações amistosas. Ajudei, na medida do possível, algumas delas. Mas quando começa a repressão ao Partido Comunista Brasileiro, eles começam a torturar as pessoas lá, eles focaram sobretudo na chamada base jornalística, nas células do partido e em revistas de jornais. E nas torturas ao Paulo Marcum, que está vivo, me contou isso, ao Rodolfo Konder, ao Jorge Duque Estrada, ao Vlado, eu não pude saber, porque mataram, mas eram todos amigos meus e alguns colegas meus da redação da revista Visão. E eles perguntavam durante as sessões de tortura o que é que eu tinha ido fazer, que caso eu tinha ido fazer em Cuba, que se temia que eu tivesse ido como representante do Prestes, do velho Luiz Carlos Prestes,
uma corrente do doicode acreditava isso. Depois eu descobri, quando eu levantei o meu habeas data, minha capivara, nos órgãos de inteligência, eu descobri que havia uma divergência dentro da repressão. Tinha gente que achava que eu tinha ido à Cuba como representante do Prestes, e tinha gente que achava que eu tinha ido ou buscar dinheiro para a guerrilha ou fazer treinamento guerrilheiro em Cuba. E havia uma certa razão, havia uma certa justificativa para essas suspeitas, porque a minha reportagem em Cuba não tinha sido publicada em lugar nenhum. Então, na hora que eles punham o Marcum, o Conde, o Duque Estrada e os outros, o Pagará, Serjão Gomes, eles perguntavam o que esse cara foi fazer em Cuba. Foi fazer uma reportagem. Eu dizia, mas que reportagem que não está publicada em lugar nenhum? E isso, como eles foram colocados em liberdade, a partir do momento em que o Flávio foi morto, a partir do dia que mataram o Flávio, houve uma mudança que todo mundo, sobretudo os mais velhos, acompanharam de perto. Eu fui informado do que se passava na cabeça da repressão com relação à minha viagem a Cuba. E disse, eu tenho que publicar isso de alguma maneira. Não só porque é importante, porque eu fui lá para isso, porque é importante para publicar uma reportagem sobre Cuba, mas até para salvar a minha pele. Porque é o único álibi que eu tenho para me poupar de ser apanhado por eles. É preciso dizer o seguinte: na véspera do assassinato do Flávio, os mesmos caras que foram à casa do Flávio à noite do dia 24 de outubro de 1975 já, portanto, meses depois de eu ter voltado de Cuba, 2 oficiais do DOI-CODE foram me procurar. Eu já não trabalhava, tinha sido demitido da revista Visão. Eu trabalhava com Samuel Weiner num projeto que não chegou a nascer, que era um jornal chamado Aqui São Paulo. Eu era redator-chefe, Samuel Weiner era o diretor de redação, e eles foram à redação do que viria a ser o Aqui São Paulo, e estavam lá o Samuel Weiner, o Domingos Ugaray, que eram os sócios, e o Luiz Carta, o irmão mais velho do Miro Carta, que eram os 3 diretores da editora que iam lançar o jornal Aqui São Paulo. E chegaram os 2 oficiais e disseram, olha, viemos pegar um jornalista chamado Fernando Moraes. 2 diretores ficaram cozinhando os oficiais do DOI-CODE com um cafezinho, e um deles, o Luiz Carta, o irmão do Miro Carta, vai até a redação e diz para mim, cai fora, pega suas coisas, cai fora, sai pela escada, era no 14º andar de um prédio na Avenida Paulista. Sai pela escada para não cruzar com eles no elevador, porque tem 2 caras, 2 oficiais do DOI-CODE aí à sua procura. Eu desci, fui embora, peguei meu carro no estacionamento, peguei minha mulher que dava aula na USP e subi, caí fora. E na manhã seguinte mataram o Exódio, mataram o Flávio. Tudo isso, esse mistifório todo, esse relambório todo, para dizer o seguinte: eu precisava publicar. E não tinha, era uma ingenuidade, uma esperança vã, uma ilusão, supor que algum veículo fosse publicar uma reportagem que o próprio Maksoud tinha dito que era incompatível com a ideologia, enfim, com as normas de redação daquela época no Brasil. E eu arrumei um editor que topou publicar em livro. Foi assim que nasceu a minha reportagem sobre Cuba, que originalmente, foi assim que nasceu meu livro A Ilha, que originalmente não trazia a entrevista com o Fidel, pela única e simples razão de que ele não tinha conseguido a entrevista. O livro foi um sucesso absoluto, a gente tirou uma tiragem inicial, porque na verdade eu precisava de, ainda que fosse rodar 50 exemplares, 100 exemplares, era só para ter como álibi. O editor tirou 1000 exemplares e os 1000 exemplares foram vendidos na noite de autógrafo. Eu lembro que fiz o lançamento do Sindicato dos Jornalistas e 3 vezes a Kombi do sindicato teve que ir no depósito buscar mais livros e a fila não terminava.
E o livro acabou sendo um sucesso, o livro ficou 2 anos na lista de mais vendidos e passou a ser um livro com um pouco mais de substância quando eu fui no 1º de maio de 1976 ou 77, já não me lembro, eu recebi uma mensagem de que era para eu ir para Cuba. E como o comandante tinha me prometido a entrevista, tão logo fosse possível falar para o Brasil, eu, megalomaníaco, como todo jovem, eu já não trabalhava mais no projeto com Samuel, morreu o projeto, trabalhava na revista Veja, que não era uma revista tão de direita quanto é hoje. Hoje é uma revista de um banqueiro que defende os interesses. Eu nunca tive ilusão com relação ao fato de que a imprensa, em qualquer lugar do planeta, seja em Havana, seja na marginal do Rio Tietê, a imprensa dá serviço dos interesses da ideologia de quem paga as contas no final do mês. Então, bobagem achar que a Folha de São Paulo, o Estado, o Globo, vão dar a serviço dos interesses da Revolução Cubana. Não dá serviço dos interesses da Revolução Cubana, não grama, sabe? Não temos o direito de nos equivocar. Eu estava na revista Veja, recebi uma mensagem de que era para eu ir para Cuba para o 1º de maio, para o desfile do 1º de maio, e falei para o diretor de redação da Veja que tudo indicava que era para fazer uma entrevista com o Fidel. Eu disse, tá bom, se é para fazer entrevista com o Fidel, você está autorizado, vai para Cuba. Fui, com as dificuldades que implicavam ir para Cuba naquela época, dificuldades logísticas, você tinha que fazer ou para o Peru, ou para o Panamá, de lá fazer um voo seguinte para Havana. Fui, e quando eu cheguei em Cuba, eu descobri que não, que eles tinham me convidado, era só para assistir o 1º de maio mesmo, porque não tinha nenhuma entrevista com o Fidel. E aí eu disse para eles, olha, disse para os 2 companheiros, um do partido, que era o Cervantes, que depois veio a trabalhar no Brasil, fez uma geração de amigos aqui no Brasil, veio trabalhar como diplomata cubano, oficialmente, Sérgio Cervantes, e o outro era um menino que já morreu, que era do Ministério das Relações Exteriores, do MINREX, que era o Ricardo Santiago, filho de um revolucionário da Serra, comandante Tony Santiago. Esse menino, que era um jovenzinho, me atendia pelo Ministério de Relações Exteriores e o Cervantes pelo partido. Eu disse para eles, olha, eu achei que fosse uma entrevista com o comandante. Se eu voltar, já gastei o dinheiro da passagem, estou pagando o hotel, se eu voltar para o Brasil sem a revista, eu perco o emprego. Então, vocês precisam dar um jeito, sabe? E aí eles disseram, olha, não tem pior que me aterrorizaram dizendo o seguinte, como é que chamava aquela moça jornalista norte-americana? Barbara Walters. Eles me disseram, a Barbara Walters, que é a jornalista mais importante dos Estados Unidos, está esperando há 3 meses uma entrevista com o Fidel. Você acha que você vai chegar aqui pela Veja e vai ter uma entrevista? Eu falei, olha, não custa tentar, não custa esperar. De qualquer maneira, eu fui para o 1º de maio, e no 1º de maio estava o Prestes, no palanque das autoridades, ao lado do comandante. O Prestes, que ainda era secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro. E o Prestes eu conhecia de contatos na Europa. Ele no exílio e eu fazendo viagens profissionais, jornalísticas para a Europa. Eu tive a oportunidade de conhecer de perto o Cavaleiro da Esperança. E aproveitei que ele estava ao lado do Fidel, fui lá, agarrei o Prestes e falei, avisa para o comandante, por gentileza, que eu estou aqui e que eu vim supondo que ele ia me dar entrevista. E o Prestes, generoso, foi lá, cochichou qualquer coisa, me chamou, eu fui e falei para o comandante, falei, olha, me mandaram um aviso que era para eu vir para Cuba, eu achei que fosse para fazer entrevista com o senhor, e
agora estou aqui. Não tem alternativa, o senhor não tem. Agora o senhor vai ter que dar essa entrevista sob pena de atrapalhar a vida de um trabalhador. Sou eu. Ele chamou o Tchomi Barrueques, que era o secretário particular dele, e disse: Tchomi, o brasileiro está aqui, se entenda de novo, se entenda com ele aí. Bom, para resumir a história, eu fiquei 74 dias e 74 noites trancado num quarto do Hotel Nacional, esperando o comandante Fidel Castro me chamar. Aqui no Brasil, a revista começou a acreditar porque não tinha comunicação direta entre Cuba e o Brasil. Eu podia me comunicar com Nova York, de Havana, ligava para Judite Patarra, que era chefe do escritório da Veja nos Estados Unidos, e ela, por sua vez, se comunicava com o Brasil. Uma triangulação da comunicação. Eu liguei para Judite e disse para ela qual era a situação, que havia uma possibilidade de eu fazer uma entrevista com o Fidel se a revista me autorizava a permanecer em Cuba. Disseram que sim, e eu fiquei no Hotel Nacional. E me disseram, tanto o Ricardo Santiago quanto o Cervantes, que eu não podia sair do hotel, porque eu poderia ser chamado a qualquer momento. Então, eu fiquei 74 dias, 74 noites, sem sair do Hotel Nacional, quarto 604. Toda vez que eu vou a Cuba, eu tento ficar no mesmo quarto. Eu fiquei de final de abril, eu cheguei para o 1º de maio, fiquei do final de abril até julho. Até julho. Eu tenho certeza de que foi até julho, porque eu tenho uma caixa de charuto autografada pelo comandante na véspera da minha vinda, que é do dia, se não me engano, 19 de julho de 1976 ou 7, agora não tenho certeza. Fiquei lá e chegou um momento que a revista começou a desconfiar de novo, a desconfiança de que eu não estava lá esperando a entrevista do Fidel, mas que eu estava treinando guerrilha. Segunda época de treinamento, eu tinha feito a primeira. Em 74, eu estava o pós-graduado, o guerrilho. E chegou um momento que eu disse para os dois companheiros, para o Ricardo e para o Cervantes, que não dava mais, que eu ia embora. E a revista, de fato, a revista disse: olha, não espera mais, está ficando caro, você está pagando hotel, está almoçando, jantando, café da manhã, e essa entrevista não sai, não dá para você ficar aí eternamente. Eu avisei para eles e consegui arrumar uma passagem via Costa Rica, se não me engano, e me preparei para voltar para o Brasil. Tinha uma passagem marcada para as 9, 10 horas da manhã, de um determinado dia da semana. Fui dormir, empurrava entre as pernas, frustrado, porque não pode existir nada pior para um repórter do que você ir para campo e voltar de mão abanando. E fui dormir empurrado, e quando estava começando a pegar no sono, o telefone tocou. Na cabeceira da minha cama no hotel. Era o Cervantes dizendo: pega o seu gravador e a sua máquina fotográfica, o comandante está te esperando. Eu me levantei, tomei uma chuveirada rápida, botei no terno, paletó, gravata, peguei o gravador e fui para o Palácio da Revolução. Devia ser meia-noite, 1h da manhã, e fiquei gravando com ele até a hora de embarcar na manhã seguinte. Eu acho que quase 10 horas de entrevista, com uma peculiaridade que é um privilégio. Gabriel Garcia Marques tem razão. A melhor profissão do mundo é o jornalismo. A melhor profissão do mundo. No meio da entrevista, Cuba estava lutando em Angola. Tinha milhares de soldados cubanos ajudando a Angola no processo de independência. Um episódio que revela
Porque o comandante Fidel Castro, além de ser um ser humano fascinante, um ser humano generoso, carinhoso no trato pessoal, ele certamente foi um dos maiores estrategistas militares do nosso tempo. Pode colocar quem vocês quiserem aí. Ao lado de Giap, ao lado de Ho Chi Minh, ele estava comandando de Havana as tropas cubanas em Angola que tinham ido para lá em condições absolutamente adversas e contra a vontade da União Soviética. A União Soviética não queria que Cuba se metesse na guerra de Angola, porque temia que aquilo pudesse ser visto como uma internacionalização da guerra e que justificasse a presença norte-americana no conflito, diretamente. Porque os Estados Unidos já estavam indiretamente apoiando a África do Sul apartheidista, e o Zaire, hoje como República do Congo, e o Zaire contra o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, que era a corrente mais forte dos três grupos que disputavam o controle de Angola depois da descolonização, depois do fim do colonialismo português, e o único marxista, a única corrente marxista. E Cuba conseguiu mandar, passaram por Angola alguma coisa como 250 mil cubanos durante o período da guerra, indo para lá em condições absolutamente adversas, em aviões britânicos velhíssimos, que eram convertidos, aviões de passageiro que eram convertidos em aviões de transporte de tropa. Os soldados já desciam em Luanda, de fuzil na mão, e não podia levar mala de roupa, porque tinha combustível, tinha que chegar até ser o suficiente para chegar a Havana. E quando eu perguntei para o comandante sobre a guerra de Angola, ele disse: veio aqui, me levou para uma sala ao lado do gabinete dele, tinha uma mesa enorme, mesão, com um mapa de Angola em escala enorme, escala altíssima, e ele começou a me contar. Eu reproduzo isso, reproduzi na matéria que publiquei na Veja, e é reproduzido no livro até hoje, nas edições do livro que estão na livraria, o mapinha, refiz o mapa que ele me mostrou, ele de Havana, com aquele mapa gigantesco, ele controlava e orientava o movimento das tropas cubanas a milhares de quilômetros de distância pelo rádio, por ondas de rádio, ondas curtas de rádio, e conseguiram, em primeiro lugar, a vitória da Revolução Angolana, em segundo lugar, a semente do fim do regime apartheidista na África do Sul. Não é por acaso que o Nelson Mandela, depois de solto, a primeira viagem que ele faz para fora da África do Sul é para Cuba, para agradecer ao comandante Fidel Castro a contribuição que Cuba tinha dado para a vitória do MPLA e para plantar a semente do fim do regime de apartheid na África do Sul. Foi aquilo ali, a experiência de ter passado uma noite com uma das figuras, seguramente a figura mais importante, mais relevante, mais expressiva, mais cativante, mais sedutora que eu conheci em meus já quase 80 anos de vida, foi o comandante Fidel Castro. A partir daí, eu não diria, não tenho a pretensão de dizer que ficamos amigos. Eu acho que Fidel tinha dois amigos no Brasil, que eram o Lula e o Frei Beto, mas eu me aproximei muito dele e tive a oportunidade de estar com ele em dezenas de outras ocasiões, o que é seguramente uma sucessão de privilégios, não apenas pessoais, mas de privilégios do ponto de vista político, do aprendizado político que eu tive nesse convívio com ele. Eu me lembro, por exemplo, de que numa das vezes que eu fui a Cuba com uma delegação brasileira, presidindo uma delegação
de parlamentares de vários pontos do Brasil e de vários partidos políticos, inclusive tinha um deputado do PFL, já não existia mais a Arena, partido de direita era o PFL, tinha um deputado cearense do PFL na delegação. Então nós fomos para Cuba, tivemos uma programação intensa em torno do não pagamento da dívida externa dos países em desenvolvimento. E na véspera de embarcar no Brasil, o Fidel chamou a delegação lá, passamos uma parte da tarde junto com ele, e quando estava terminando a reunião, ele me chamou num canto e disse: você está voltando para o Brasil? Eu falei: não, eu vou para Nicarágua, ou para Manágua, estou tentando arrumar uma passagem para ir para Manágua, porque essa semana vai ser o primeiro aniversário do triunfo da Revolução Sandinista. Isso estou falando de julho de 79 foi o triunfo, 80 o primeiro aniversário. Eu disse para ele: eu estou tentando ir para Manágua porque eu sei que vai estar lá o comandante Yasser Arafat e eu quero tentar uma entrevista com Arafat. Então eu quero ver se o entrevisto em Manágua. Mas não estou conseguindo arrumar voo, porque estavam todos os voos lotados por causa da festa do primeiro aniversário da Revolução Sandinista. E o Fidel me disse: eu estou indo para Manágua e o avião está vazio. Então, vazio, um Ilyushin, uma coisa interessante que era um Ilyushin, um avião grande, um Ilyushin 62, da Cubana de Aviação. Estava o Fidel, a escolta dele, o Chomi, o Pinheiro Barbaroja, Manuel Pinheiro Lozada, que era uma outra figura incrível também, um privilégio ter podido privar da companhia, da intimidade dele. Fidel, Pinheiro, alguns escoltas do Fidel, Chomi e mais ninguém. E quando chegamos, a vida é engraçada. O avião pousa em Manágua, e o avião, embora seja uma distância curta entre Havana e Manágua, o avião teve que fazer uma espécie de zigue-zague para evitar espaço aéreo internacional de alguns, Colômbia e tantos outros. E no meio eu perguntei para o comandante: o senhor não tem receio de viajar, de ser abatido? O senhor já escapou de incontáveis atentados? O senhor não se preocupa com o risco de dispararem um míssil terra-ar, um SAM 1, SAM 2, de algum desses países contra o nosso avião? Ele disse: dá uma espiada dos dois lados. De cada lado tinha um MiG, um caça-MiG cubano escoltando o avião. Desce em Manágua, no pé da escada está não o Daniel Ortega, estava o irmão dele, Humberto Ortega, que era chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Frente Sandinista, um pequeno grupo de pessoas, o Frei Beto, que é meu amigo de adolescência, de Belo Horizonte, somos mineiros ambos, e ao lado do Frei Beto um sujeito barbudo, troncudo, e o Beto disse para o Fidel, o comandante Beto já conhecia Fidel, disse: comandante, eu queria lhe apresentar um sindicalista brasileiro, um metalúrgico brasileiro, muito influente, muito importante, chamado Lula. Está aqui. Foi o momento em que Lula e Fidel Castro começam uma amizade que duraria até os últimos dias. Eu fui ao funeral do comandante junto com o Lula, fui para o enterro do comandante Fidel Castro junto com o Lula, e como eu conto no primeiro volume da biografia do Lula, que está à venda nas livrarias, a relação do Lula com o comandante Fidel Castro acabou interferindo no destino político do Lula. Porque quando o Lula perde a primeira eleição que ele disputa na vida, que é a eleição para governador de São Paulo, que ele estava certo de que ia ganhar, porque ele não tinha, o partido PT não tinha dinheiro
para contratar esse instituto de pesquisa. Então, o medidor que o Lula tinha da popularidade dele eram os comícios. Então ele ia e era só praça cheia, praça cheia, praça cheia. Ele estava tranquilo de que aquela eleição estava no papo. Tem um diálogo famoso dele com a Marisa, mulher dele, na véspera da eleição. Ele passa na casa dele antes de ir para o comício de encerramento. Ele passa na casa dele para trocar de roupa, tomar um banho. E a Marisa disse: a Folha de São Paulo acabou de chegar e disse que nós vamos perder a eleição. Que o Montoro vai ganhar a eleição. Ele diz: isso é imprensa burguesa, não acredita nisso não. Essa eleição está no papo. Depois da manhã nós vamos para o Palácio dos Bandeirantes. No dia seguinte ele não só perde a eleição, como ele perde feio. Ele fica em quarto lugar. Montoro na frente. Reinaldo de Barros, um mega mole, um cara sem absolutamente nenhuma relevância política. Montoro, Reinaldo de Barros, Jânio Quadros, que estava morto já há muito tempo, o cadáver dele foi exumado para a eleição, e ele ganha a eleição do Lula. Lula fica em quarto lugar. E ele entra em parafuso, o Lula, com a derrota. Entra em parafuso, entra em depressão profunda e diz: vou largar essa merda de política, vou voltar para São Bernardo do Campo, vou voltar para a vida sindical. Decidiu que não ia mais continuar na vida política formal, voltaria para a vida sindical. Começo do ano seguinte, a eleição foi em novembro. Janeiro, fevereiro, eles vão a Cuba. Luiz Eduardo, Frei Beto, Djalma Bom, Marisa e Lula. E tem um encontro com o Fidel. No encontro com o Fidel, tem sempre um particular com o Fidel. Sempre pega uma pessoa pelo braço e leva para um canto. O Fidel pega o Lula pelo braço e diz para ele: o senador, como é que chamava aquele senador do PDT brisolista do Rio de Janeiro, sobrenome árabe? Memória, alguém tem memória boa aí? Melhor que a minha? Os mais jovens. Bom, não importa. Não é tão relevante. Não é Murad. Não é Murad. Mas é um sobrenome desse, é um Tu. O Fidel diz: hein? Sim, Tu. É o hábito de chamar de Tu, os sírios, os libaneses, os árabes em geral. O Fidel diz: o senador fulano de tal. Não, Abiaco era deputado e era mineiro e era de direita. É outra enfermaria. Era turco também, mas era outra enfermaria. O Fidel diz: o senador fulano de tal esteve aqui e me disse que você vai abandonar a política. É verdade? Ele disse: é verdade. Eu perdi feio, fiquei em quarto lugar, sabe? Perdi para o Jânio, perdi para um qualquer lá chamado Reinaldo de Barros, perdi para um democrata cristão, Montoro. Não vou, eu vou voltar para o sindicato, vou voltar para o ABC. Eu acho que eu posso ser mais útil à classe trabalhadora, à luta popular, na vida sindical. O Fidel pergunta para ele: quantos votos você teve? Ele fala: 1.200.000. Ele diz: Lula, na história da humanidade, na história das eleições, desde que inventaram esse negócio chamado eleição, não existe um único exemplo de alguém de um operário de mão áspera, como você, que tenha recebido 1.200.000 votos. Em lugar nenhum país, um operário recebeu 1.200.000 votos. Você não tem o direito de fazer isso. Você não tem o direito de julgar pela janela 1.200.000 declarações de confiança de trabalhadores que votaram em você. Volta para a política. Ele veio para o Brasil, disputa a eleição para constituinte, para deputado constituinte, tem 600.000 votos, é o deputado mais votado da história do Brasil até então. Isso acaba mudando o rumo da vida do Lula, que depois dessa eleição para constituinte, disputa a eleição com o Collor, perde, disputa a eleição com o Fernando Henrique, perde, disputa de novo com o Fernando Henrique, perde, até 2002 ganhar a eleição e virar presidente da República. Lá atrás,
estava a recomendação do comandante Fidel Castro: você não tem o direito de abandonar a vida pública, porque você foi o primeiro operário da história da humanidade a receber 1.200.000 votos. Então, ter tido o privilégio, não tem outra palavra, estou repetindo, mas ter tido o privilégio de conviver com alguém como o comandante Fidel Castro, que foi capaz de interferência e coisas e episódios como esse, de ter feito a cabeça do Lula, isso se repete, porque quando eu conto essa história fora do Brasil, as pessoas me dizem que há exemplos semelhantes disso, de recomendações do Fidel, de interferências do Fidel na vida de lideranças populares de vários lugares do planeta, em que o Fidel chamou o cara e disse: você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Um puta do estrategista aqui entre nós. Então, 5 minutos. Está passando a hora. Desculpa. Próximo capítulo. Sigue este livro, Los Últimos Soldados da Guerra Fria. Bom, tem os últimos soldados da Guerra Fria, que eu posso vir falar dele depois, que é a história dos 5 agentes de inteligência que Cuba infiltra na extrema-direita, na Flórida, nos Estados Unidos, e que são presos, e que, bom, é uma história cinematográfica, tanto que virou filme, está na internet, está na Netflix, não na internet, está na Netflix, para quem quiser assistir. Mas, enfim, de qualquer maneira, para encerrar, acabei falando mais tempo, talvez por inspiração do comandante que gostava de falar. Baixou o espírito do comandante Fidel Castro. Só um pequeno atalho, eu acabei, a minha ida a Manágua acabou rendendo uma entrevista com o Arafat, não em Manágua, mas em Beirute. Eu acertei com ele em Manágua, encontrei com ele em Manágua, disse que queria entrevistá-lo, ele disse: tudo bem, te dou a entrevista, mas não aqui, te dou a entrevista na Palestina, que era uma indicação vaga de onde eu iria. Depois acabei me encontrando com ele em Beirute, quando coincidiu da minha estada em Beirute para entrevistar o Arafat, coincidir com a agressão de Israel ao Líbano, a invasão do Líbano por Israel em 1982. Eu fiz uma entrevista que eu fiz com o Arafat para a TV Bandeirantes, filmada, gravada em vídeo pelo Juca Martins. Mas, enfim, tudo isso para poder falar das minhas relações com Cuba, com a Revolução Cubana, com o comandante Fidel Castro. Eu pretendo aproveitar o evento do centenário do nascimento dele, que começa agora, a partir do dia 13 de agosto. Pretendo ir, eu tenho convites para falar de vários companheiros de vários estados brasileiros. Eu pretendo ir, interrompo um dia no trabalho, segundo volume do livro do Lula, que está prontinho, só falta escrever, para poder cumprir o meu dever com a minha tarefa com a Revolução Cubana, que é contar para as pessoas o que é esse fenômeno do qual a gente tem a felicidade de ser contemporâneo. Poder contar para os netos que você conviveu com essa revolução heróica, rebelde, como bem lembrou o companheiro Benigno, vou pela enésima vez repetir, é um privilégio. Vocês me desculpem ter avançado tanto. Muito obrigado.